E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica. Hoje é dia 1º de junho. Começaremos, então, a leitura do livro dos Salmos, no seu capítulo 1º. Agora o principal. Senhor, eis aqui a Tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la e transbordá-la à maior quantidade de pessoas que eu possa transmitir, se assim for Tua vontade, ó Senhor. Em nome de Jesus te agradeço. Bem, livro de Salmos, capítulo 1, diz assim, do versículo 1 ao 6, que compõe todo o primeiro capítulo. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. 5º versículo do capítulo 1 do livro de Salmos. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E o 6º e último versículo do livro de Salmos, capítulo 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem, nos 6 versículos que compõem o capítulo 1 do livro de Salmos, há instrução acerca de quem seriam os justos e o que seria ou quem seriam os ímpios, e o respectivo proceder. A exemplo, capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui ele diz que o justo deve ter uma conduta diferente. E narra que aquele que não é justo pode ser chamado de ímpio, de pecador ou escarnecedor. E que é bom que o justo não se agregue com os detentores desse comportamento, a não ser para influenciá-los e levá-los a conhecer a palavra do Senhor. Há um dito popular que ilustra bastante isso. É aquele que diz assim: quem com porco se mistura, farelo come. Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqueles que aceitam o Senhor Jesus o Cristo, e aqueles que creem no que aconteceu em Pentecostes, sabem que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que o Espírito Santo é o nosso Consolador anunciado, que nos constrange acerca do pecado, da justiça, do juízo. É Deus conosco. Enfim, o seu prazer, o meu prazer, está na lei do Senhor. E meditamos nela de dia e de noite, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que é nosso Consolador, nos incomoda. Isso não nos faz perfeitos, seremos pecadores, só que o pecado é um acidente que nos incomoda. Jesus Cristo nos salvou, nos retirou da condição de servos e escravos do pecado e nos elevou à condição de servos e filhos do Deus Altíssimo, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas isso não me faz perfeito e nem fará você perfeito. Seremos e continuaremos sendo pecadores, só que o pecado agora nos incomoda porque é um acidente de percurso. 3. Ele é como a árvore
plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso aqui dá um nó na cabeça das pessoas que buscam resultado positivo naqueles. Ah, fulano é crente, por que é que ele vive naquela dificuldade todinha? Isso é resposta para mim e você que vive nessa dificuldade todinha. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. O devido tempo não é o meu tempo, nem o que você acha que é o seu tempo. O devido tempo é o tempo que aquele que criou o tempo determina. Que às vezes, por vezes, não é nem o que eu acho, nem o que você acha, e sim o que Deus determina. É Ele quem tem que achar alguma coisa sobre a minha vida. Repetindo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Às vezes a gente investe nossa energia num resultado de um negócio que ainda não decolou. Às vezes esse negócio nunca decolará, mas não significa que ele não é um negócio bem sucedido para mim e para você. Porque todo o ensino que você adquire no percurso, quer sejam os resultados sejam positivos ou negativos, já é algo que pode ter sido a providência divina que fez você passar para você aprender acerca do que era necessário aprender. O quarto diz assim: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Quantas histórias eu e você conhece de pessoas que saíram do nada, se tornaram bilionários e de uma hora para outra, como uma palha que o vento dispersa, volta a estaca zero ou fica pior ainda. Temos diversos milionários aí. Um, por exemplo, fazia e acontecia. O seu filho atropelou e matou o servo de uma humilde senhora que morava numa casa de taipa, na beira de uma BR. E quando ela queria apenas um pedido de desculpa, ofereceram dinheiro, ela não aceitou. E nós vemos o resultado. Isso é só histórias que o povo conta ou não? Eu creio com toda a minha segurança e certeza na justiça divina. O Deus a quem eu sirvo é misericordioso, mas é extremamente justo. Por isso necessitamos clamar por misericórdia o tempo todo. E todos nós somos pecadores. Diante dele não há perfeito, só ele. O quinto diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você pode esconder, proteger, evitar, ludibriar, enganar, mentir, a mim, a si mesmo, a qualquer que seja, menos ao Deus que te criou. O meu Senhor me conhece pelas vísceras, ao contrário. Não há como, nem que eu queira, esconder a verdade do Deus que eu sirvo. Da mesma forma que não há pecado maior que eu possa cometer, ou qualquer outro ser humano possa cometer um pecado maior do que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz de Calvário que nos salvou. Pois em Cristo somos mais que vencedores. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida em Cristo é abundante. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. O sexto nos diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em Salmo 37 diz: confia no Senhor e habitará na terra, verdadeiramente serás alimentado. E no decorrer do Salmo 37 tem conselhos para a gente não se incomodar com o sucesso dos ímpios. Eles são palha que o vento leva. Nunca negocie princípios e caráter. Os meus, todos eles pertencem ao Senhor. Que Deus nos abençoe e proteja e nos traga a paz que excede a todo entendimento que vem na palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu desejo.